Olá, eu sou a professora Tati e você está no canal História em Minutos. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Antes de começar, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Vem com a gente! Os faraós egípcios eram sempre homens, pois eles eram considerados a encarnação viva do deus Horus. Quando um faraó morria, seu filho homem mais velho assumia. Caso ocorresse do casal real ter apenas filhas, sua filha mais velha deveria se casar com um meio-irmão, filho mais velho do faraó, com uma de suas amantes. Nesse caso, quem seria o faraó seria esse filho. Caso ocorresse do faraó morrer e seu filho ser muito pequeno para reinar, a esposa do faraó poderia governar como regente. Esse foi o caso de poderosas rainhas do Egito. A primeira dinastia egípcia é datada do ano de 3200 a.C. até o ano de 2778 a.C. Essa datação é variável, conforme a bibliografia consultada, pois os egípcios contavam os anos a partir do primeiro ano do reinado de um faraó. Quando um faraó morria, a contagem iniciava novamente em 1. Na primeira dinastia, entre os anos de 2920 a 2770 a.C., parece ter havido o reinado de uma rainha chamada Mernate. Como todos os túmulos desse período foram saqueados, não temos como afirmar se essa rainha foi uma regente ou uma faraó de fato. Porém, a rainha Mernate foi enterrada com honras, que eram destinadas apenas aos reis. Ela também tem uma tumba em Saqqara, ao lado de outros monarcas da primeira dinastia. Um selo apresenta seu nome juntamente com nomes de outros faraós. Por isso nos resta a dúvida se ela foi apenas uma regente realmente. Na terceira dinastia, a mãe do faraó Zoser, construtor da pirâmide de degraus em Saqqara, chamada Nimetap, pode ter sido regente durante um certo período. Alguns estudiosos acreditam que ela pode ter exercido a função de faraó. Porém, não existe nenhuma certeza. Uma lenda do período grego-romano nos fala que o Egito foi governado, no final da quarta dinastia, por uma cortesã loira. Embora possa ser apenas ficção, há indícios de que a filha de Quéops, Reteferes, aparece nos desenhos de seu túmulo retratada com cabelos pintados com uma cor amarela e finas linhas vermelhas, em contraste com o negro convencional que se vê no resto da tumba. Muitas pessoas utilizam esse único registro para afirmar que poderiam existir egípcios loiros. Mas devemos também lembrar que os faraós se casavam sempre com suas meias-irmãs e que doenças de consanguinidade ou de ordem genética deveriam ser comuns entre eles. Portanto, em minha modesta opinião, talvez essa rainha não fosse realmente loira. Ela poderia apenas estar usando perucas loiras ou ela poderia ser albina. Khentkaus, mãe dos dois primeiros faraós da quinta dinastia, Userkaf e Sahurê, aparece em seu túmulo numa pose régia, com uma barba falsa e um texto que pode ser traduzido com segurança como rei e mãe de um rei, o que levou alguns estudiosos a sugerirem que ela foi regente de um dos seus filhos por algum tempo. Ela deve ter sido filha ou sobrinha do faraó Miquerinos. Uma lenda conta que ela se casou com um sacerdote e que seus filhos eram filhos do próprio Deus, por isso herdaram o direito ao trono, iniciando a quinta dinastia. O nome dela jamais apareceu em um cartucho. Professora, o que é um cartucho? Um cartucho, também chamado de cartela, é uma forma ovalada, arrematada por uma linha, onde os nomes dos faraós eram escritos. Na sexta dinastia, Pepi II herdou o trono enquanto ainda era criança, e sua mãe, a Khense-Pepi, esposa do falecido Pepi I, atuou como regente e aparece com grande importância nas primeiras inscrições de seu filho.
Ela se tornou a mulher mais importante daquela época e, embora não tenha sido faraó, esteve bem perto disso. Detinha um poder efetivo e isso pode ser percebido em sua tumba. Hoje, a pirâmide da rainha é apenas uma parede de pedra que sustenta um montão de rochas e areia. Um papiro, conhecido como Cânon de Turim ou o Papiro de Turim, exibe uma lista de governantes egípcios desde o início de sua história até a 17ª dinastia. Porém, estão faltando a primeira parte e o final, sendo impossível marcar com total precisão seus limites temporais. Nitocris é um nome que aparece nesse papiro, que a situa após o reinado de Pepi II, de quem pode ter sido filha. O historiador egípcio Maneton, que escreveu no século III a.C., diz que Nitocris era mais valente do que um homem e era a mais linda das mulheres. Ele também afirma que um grupo de conspiradores assassinou o rei Metesouphis II e instalou sua irmã e esposa Nitocris no trono. Até hoje, nenhuma evidência arqueológica do seu reinado foi encontrada. Se ela realmente reinou, isso deve ter ocorrido no final da 6ª dinastia. No final da 12ª dinastia, o Egito teve outra mulher na regência, Nefrusoc, irmã e esposa de Amenemhet IV. A respeito dessa mulher, pouco se sabe, mas é certo que reinou por um curto período de tempo. Ela é mencionada na lista de reis deixadas por Maneton, e seu nome também aparece no Cânon de Turim. Além disso, existe um nilômetro na Núbia, datado do 3º ano de seu reinado, e um selo cilíndrico com seu nome gravado. A rainha Ashotep era mãe de Amoses, primeiro faraó da 18ª dinastia. Há inscrições em Karnak elogiando essa rainha por defender o Egito, cuidar de seus soldados, pacificar o Alto Egito e expulsar os rebeldes. As ações dela parecem ir muito além do que era normal para a grande esposa de um rei comum, o que levou alguns estudiosos a especularem se ela teria sido ou não regente do filho. Isso se baseia em poucos indícios, não nos deixando nenhuma certeza a respeito disso. A rainha Nefertiti também governou o Egito após a morte de seu marido Akhenaton. Essa afirmação se baseia na teoria de que ela teria assumido um nome masculino, Semenkari, governando apenas por 2 anos depois da morte de seu esposo. Se Nefertiti e Semenkari são a mesma pessoa, ainda não foi desvendado. O que é certo é que são sucedidos pelo jovem faraó Tutankhamon. Alguns especialistas afirmam que Nefertiti teria sido uma Farani ao assumir o nome masculino. Entretanto, a maior parte dos egiptólogos afirmam que ela foi regente de Tutankhamon, e o fato de ter adotado o nome masculino foi para se proteger dos sacerdotes que eram contrários ao reinado de seu marido. Nefertari foi esposa de Ramsés II, da 19ª dinastia. Foi uma rainha famosa, especialmente pelos relatos judaicos e bíblicos, que narram o êxodo do povo hebreu do seu cativeiro no Egito. Embora ela tenha tido um papel político importante ao lado de seu marido, que lhe conferiu a honraria de ter um túmulo grandioso, não surgiram evidências de que ela tenha sido regente. Na 19ª dinastia, o faraó Seti II deixou sua esposa, a rainha Tiseret, como regente de um menino Sifá, que era filho do faraó com uma concubina síria. Quando a criança morreu, no 6º ano de reinado, inicia-se um período obscuro e confuso. Parece que a rainha governou sozinha por 2 anos, mas quem exerceu o poder de fato foi um dignatário de origem síria. Portanto, não podemos considerar essa rainha como Farani propriamente dito. De todas as rainhas que mencionamos até aqui, nenhuma delas parece ter sido Farani de fato, sendo sempre regente de filhos ou enteados. Isso porque, para os egípcios, o mundo era governado pelo deus Horus, uma entidade masculina, que governava o mundo com um perfeito equilíbrio, que se mantinha com a dualidade de conceitos opostos, de noite, luz e sombra, ordem e caos, masculino e feminino. Assim, se a rainha é casada, o seu marido é o faraó. Se a rainha é solteira, lhe falta o elemento masculino, tendo que, portanto, que casar.
Entretanto, algumas rainhas conseguiram se sobressair sozinhas, governantes absolutas do Egito. Até o momento, os arqueólogos e egiptólogos destacam apenas duas, Hatshepsut e Cleópatra. Sobre Hatshepsut e Cleópatra, acreditamos que essas duas rainhas foram tão importantes, influenciaram as artes, a política, a economia de seu povo. Por isso, vamos fazer um vídeo especial sobre elas. Aguardo vocês no próximo vídeo intitulado Mulheres Faraós, Hatshepsut e Cleópatra. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com todo carinho. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal, assim você fica sabendo das novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.